Pai seja com o coração de cada um de vocês. Amados, Deus é Pai. É ou não é? Vocês não estão muito convictos, não. É ou não é? Há quem diga, que eu acho que até é uma maldade falar isso, que Deus é Pai e não é padrasto. Eu acho uma maldade que tem tanto padrasto que é mais do que um pai. Então, acho que até é injusto falar que Deus é Pai e não é padrasto, como se padrasto sempre fosse uma coisa ruim, né? Não é. Tem padrastos bons, que são verdadeiros pais, tem pais maus, pais ruins que existem. Então, eu acho que essa declaração é injusta, que Deus é Pai e não é padrasto é injusto com os bons padrastos, mas é uma frase conhecida, muito conhecida. Inclusive, todo mundo, de vez em quando se acha merecedor de alguma coisa, fala até que eu também sou filho de Deus, que é outra frase também conhecida. Quem nunca usou isso, né? Quando estava se achando merecedor de um descanso, merecedor de um prêmio, ou qualquer outra coisa boa, fala logo, eu também sou filho de Deus, não é não, Antônio? Eu já falei isso, já falou? Todo mundo já falou que também é filho de Deus. Deus é Pai. Isso é uma coisa tão importante, querido, tão simples, que para boa parte de nós parece até que é um negócio, passa até batida a importância disso. Mas nem todo mundo tem clareza do que é a paternidade de Deus. Há anos atrás, eu estava conversando bateu um testemunho de Jeová, lá em casa, eu morava no Rio ainda, eu aceitei o estudo bíblico das testemunhas de Jeová. Não recomendo todo mundo não, mas eu aceitei. E aí, no meio das conversas, vai e vem, isso aqui, tive alguns encontros com um cara, chamava Sandro, e ele no meio da conversa, estava com uma apostila deles, sobre o nome de Deus, aquelas revistinhas do Testemunho de Jeová, o nome de Deus. E aí falava sobre a importância de chamar Deus pelo nome Jeová, não chamar de Pai, não chamar de Jeová. Eu falei, Sandro, mas eu tenho um pai aqui na terra, Josias. Se eu chamar meu pai de pai, ele sabe que eu estou falando com ele. Meu pai não vai saber que eu estou chamando meu pai. Em qualquer lugar que eu falar pai, ele sabe que é dele que eu estou falando. Será que Deus, se eu chamar Deus de pai, Deus não vai entender que é com ele na minha oração? Que eu não estou falando com ele? Ele falou, não sei o quê. Aí deu uma volta. Eu falei, tá bom. Mas Jesus, quando orava, chamava Deus de pai. Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Citei algumas orações de Jesus. Jesus chama Deus de Pai. Não, mas Jesus tinha uma relação especial com Deus, diferente da nossa. Falei, tá bom. Mas a oração modelo que Jesus ensinou, começa como? Ensinou pra gente. Pra gente orar. Começa como? Pai Nosso. Não, mas isso aí é para 144 mil. E tá aqui uma outra história que eu nem vou entrar aqui. Falei, tá bom, Sandro, mas lá em Romanos, quando Paulo fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e faz a gente clamar, Abba, Pai. E aclamar, a palavra ali clamar é clamar mesmo, é gritar. E aí ele se enrolou, falou dos 144 mil, falou do não sei o quê, e ele tinha me emprestado uma Bíblia, da versão que eles usam, e toda a minha conversa com ele foi usando a Bíblia da Torre de Vigia, não sei o que, Sociedade, a organização deles lá que tem a tradução da Bíblia. É uma tradução toda estranha, inclusive. Mas eu falei com base na tradução que ele me emprestou. E a Bíblia estava sobre a mesa, e ele me emprestou para eu estudar com base na Bíblia dele. Em vez de ele me pedir de volta o empréstimo, ele foi pegando a Bíblia assim de leve, assim, achando que eu não estava percebendo, e guardou a Bíblia dele. Não me pediu de volta. Ele só guardou. E aí eu ia viajar, eu falei, Sandro, eu vou viajar essa semana, mas quando voltar eu quero continuar o estudo. E aí ele nunca mais voltou. Sandro nunca mais voltou. Tempos depois eu fui numa padaria e encontrei ele. Tinha outro Sandro, teve que ter outro Sandro. Mas aí ele não quis mais papo comigo, até que o Testemunho de Jeová tem uma prática, para quem conhece, não sei se alguém aqui já foi ou conhece o trabalho do Testemunho de Jeová, eles têm uma prática, quando a pessoa não está aberta para ouvir, eles excluem a pessoa de conversa, não tem conversa. E aí, como atualmente eu moro em apartamento, eu não sou mais, né, não sou mais incomodado domingo de manhã. Para quem mora em casa, direto para a rua, ainda pode receber o Testemunho de Jeová, mas vale a pena conversar, acho que tem que expulsar, não.
Tem que conversar. Tem que conversar. Mas eu estou falando de um grupo que não aceita chamar Deus de pai. Eles não aceitam, tem que chamar Deus de Jeová. Não pode chamar Deus de pai. E muitos dos que chamam Deus de pai também nem conhecem a riqueza e a grandeza do que significa ser filho de Deus. Muitos, estou falando até de nós. Acho que se todos nós que chamamos Deus de pai, a gente tivesse plena compreensão da riqueza que isso significa, muitos dos nossos medos, aflições, angústias, pavores, tudo isso desapareceria. Eu sou filho de Deus, o Deus que cuida de tudo, não tem por que ter medo do homem, não tem por que ter medo das circunstâncias, eu sou filho de Deus. E a maior expressão, isso é uma coisa que eu repito sempre, que a maior expressão do amor de Deus por nós é ter nos colocado nessa condição de filhos. Isso a palavra fala repetidas vezes, Deus nos adotou. Recentemente eu estava na chácara lá das meninas, da clínica de recuperação que a gente vai aos domingos, e eu estava falando sobre essa questão da adoção, que Deus nos adotou. E a maioria delas ali são mães. A maioria, situações bem tristes. A maioria está numa clínica de recuperação, são mães, e a maioria vem de um histórico familiar muito complicado também, com seus próprios pais, enfim. Mas eu estava falando com elas que filhos biológicos, eles muitas vezes não são planejados nem desejados. Acontece. Para algumas pessoas realmente acontece. Engravidou, às vezes sem querer, sem desejar. Está ali Gabriel rindo. Eu vou ter que falar aqui. Não sei se todos sabem, mas a Renata está grávida. E foi uma gravidez surpresa. É uma gravidez que inspira cuidados ainda. É importante que até que ore pela Renata, porque é uma gravidez que ainda envolve certos riscos. Mas foi uma gravidez inesperada. Quando eles gravaram para a gente, ligaram para uma chamada no WhatsApp, por vídeo, para dar a notícia, eu e Bianca fizemos uma maior festa. Quem sabe que os filhos são herança do Senhor, eles não estavam tão animados assim. A nossa animação foi maior. Foi maior do que a deles, foi muito maior. E já estavam indo para o terceiro filho, e aí tal, mas os filhos são bênção de Deus, mas os filhos biológicos nem sempre são planejados, nem sempre são desejados, embora os pais aprendem a amar. Quando se abrem, começam a amar, eu não tenho dúvida que ela já ama aquele embriãozinho que está ali dentro dela, que ainda deve-se ter muito, muito cuidado. E nossa oração é para que essa criança se desenvolva plenamente. Mas o caso da Renata é bem emblemático. Nem todo filho foi planejado, aconteceu. Os filhos biológicos. Mas os filhos adotados são desejados. Quem adota uma criança sabe o que está fazendo, está escolhendo, está querendo aquela criança. E Deus nos adotou. Amém? Deus nos adotou. A gente não é um acidente no plano de Deus. Não foi uma surpresa. Deus foi pego. Fulano aceitou Jesus, agora tem que aceitar ele como filho. Não foi assim. A palavra diz assim, que a nossa condição de filhos de Deus é determinada pela nossa relação com Jesus. Amém? A palavra diz que todos quantos receberam Jesus, João 1,12 fala sobre isso. Todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nossa condição de filho de Deus é determinada pela nossa relação com o irmão mais velho dessa família, que é Jesus. E Deus não é pego de surpresa. Fulano recebeu Jesus agora. Não é assim. Todos os filhos de Deus são desejados, Deus sonha com cada um, são filhos que Deus quer. Amém? Então, quando a gente sabe que é filho de Deus, muita coisa da nossa vida seria resolvida se a gente tivesse plena compreensão da riqueza que é ser um filho de Deus. E Deus, como qualquer pai, ele não quer ver seus filhos. Deus não tem prazer em ver qualquer bom pai. Deus não tem prazer de ver seus filhos sofrendo. E Deus nem nega as coisas a seus filhos pelo mero desejo de negar. Há orações que Deus não atende, a gente sabe disso. Mas tem orações que Deus está sempre pronto para atender, que Deus não nega. Há pedidos que Deus nega. A gente sabe que quando a gente pede para os nossos próprios deleites, quando a gente pede por um sentimento egoísta, Deus pode negar alguns pedidos. E tem coisas que estão também no âmbito da soberania de Deus. Nem todos os nossos pedidos Deus atende. Agora, tem pedidos que é certo que Deus vai atender. Que é certo. Que de forma alguma Deus deixa
de atender os nossos pedidos como filhos de Deus. Vocês podem me citar um pedido que Deus não nega? Aqui estão soprando aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo é um pedido que Deus não nega, né? O próprio Jesus falou, se um filho de vocês pedir pão, vocês vão dar pedra? Vai? Vai? Não vai dar pedra. Se pedir um peixe, vai dar um escorpião? Você vai fazer isso? Vocês são tímidos? Vocês vão fazer isso se o filho de vocês pedir? Não vão. E aí Jesus fala assim, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então Deus não nega o Espírito Santo àqueles que pedem. Deus também só vai pegar o filho dele e vai colocar na condição certa para receber mais do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo, tem que estar vazio de si, tem que estar limpo, tem que estar no lugar certo para você viver uma vida mais cheia do Espírito Santo. Então, a resposta certa, Simar. Resposta certa, estrelinha. Mas tem outro pedido que Deus não nega. Transformação. A Helena falou de sabedoria. Sabedoria Deus não nega. Transformação, porque isso faz parte do nosso processo de transformação, né? A gente ser mais sábio. Sabedoria é uma coisa que o Pai não nega. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Está projetado aí? Tiago 1:5. Diz assim. Só o contexto para vocês entenderem. O contexto está falando sobre provação. Tende por motivo de muita alegria passagem por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Esse é o contexto que Tiago está falando. Depois de ele falar sobre provação, ele fala, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus dá a todos. Sabedoria é uma coisa que você pode pedir a Deus, porque Deus dá liberalmente. Só que ele bota uma condição no versículo seguinte. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que duvida, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então ele tem uma relação de sabedoria e fé. Você tem que pedir sabedoria, Deus não nega a sabedoria, Deus dá liberalmente a todos os que pedem, mas é importante pedir com fé, e fé não conjuga com dúvida. Né? Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Fé é certeza. Hebreus 11 fala, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza. Então quem pede com fé, em nada duvidando, não ficar impelido aí pela onda, homem inconstante, homem de ânimo dobre, com certeza vai receber sabedoria. E fé, meus queridos, é uma das coisas que a gente sabe que vai ficar cada vez mais raro à medida que o fim dos tempos se aproxima. Como sabedoria também vai ficar mais raro, como amor também vai ficar mais raro. Isso aí tem palavra de Deus. Na última reunião, Sandro citou alguns textos de Timóteo, principalmente, sobre o fim dos tempos. E quando a gente olha ali, a gente vê que vai faltar fé, vai faltar amor, porque os homens vão ser sem afeto natural, vai faltar sabedoria também, porque os homens não vão ser tementes a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente sabe que vai faltar fé também, porque Jesus falou naquela parábola conhecida como parábola do juiz iníquo. Todos aqui lembram essa parábola? Quando tinha uma viúva que tinha uma causa para ser julgada e o juiz barrigava ela, não julgava o assunto, e ela insiste, e diz que o juiz era ruim, o juiz não temia a Deus, não respeitava homem algum, mas uma hora, para se ver livre daquela viúva, ele decide julgar logo a causa dela, por causa da importunação dela. E aí ele fala sobre a importância de orar sempre. Você fala, continua orando, que uma hora
o Deus que é justo de verdade, não é que nem aquele juiz. Deus que é justo de verdade, ele vai atender. Mas ele fala, Jesus termina essa parábola falando assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que ele faz. E a gente sabe que no fim dos tempos vai ficar mais difícil a fé. Não porque vai faltar religião, não é isso. Religião vai existir até o fim. Sempre vai existir religião. Quando você vai para o livro de Apocalipse e vê a besta e o falso profeta, está lá a religião. As duas bestas, tem o anticristo e o falso profeta. O falso profeta está lá, levando as pessoas a cultuarem o anticristo. Então sempre vai ter religião. Num dos textos que Sandro leu na última reunião, fala sobre as características dos homens no fim dos tempos. Diz lá que, tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Vai ter gente com aparência de piedade, aparência de ser gente de Deus. Gente está no caminho de Deus, mas não é, é só aparência. Então, religião sempre vai existir. Sempre. Agora, fé verdadeira, aquela fé que Tiago também fala, que a fé sem obras é morta, a fé verdadeira, tem uma fé morta e tem a fé viva. A fé viva, a fé verdadeira, ela vai ficar mais rara na terra. O amor vai ficar mais raro também, porque Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos se esfriará. Agora, é porque as pessoas não vão falar mais de amor? Não, as pessoas vão seguir falando de amor. Só que o que é esfriado é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, e a gente sabe que João fala sobre isso, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. O amor, que é essa entrega em favor do outro, entrega a Deus em favor do outro, que é renúncia, é abnegação, é sacrifício, é cada vez mais raro. O que as pessoas chamam de amor hoje, muitas das vezes, é egoísmo. Ela está com quem lhe faz bem. Quando cansa da pessoa, tchau. Não tem disposição mais de morrer, de renunciar, de sacrificar. Isso não é amor. Então a gente está numa sociedade que fala-se muito sobre o amor, mas que muito do que é amor é um egoísmo disfarçado. Não é amor. Amor, sob a ótica da palavra de Deus, é essa disposição de sacrificar, de morrer, de dar a vida em favor de outro. Então o amor vai ser raro e a sabedoria vai ser rara também, porque vai faltar o temor. O temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Tem na Bíblia, você sabe que cada livro tem um estilo diferente. Tem uma literatura na Bíblia, que é a literatura de sabedoria, chamada literatura de sabedoria ou sapiencial. São principalmente 2 livros bíblicos, Provérbios e Eclesiastes. São textos que tratam do tema da sabedoria bastante, né? Você vai ler Provérbios, os 31 capítulos de Provérbios, fala muito sobre sabedoria, sobre o sábio, o tolo, a diferença de um para o outro. E Provérbios já começa no capítulo 1, logo no início, no capítulo 1, falando, Provérbios 1, 7, se eu não me engano, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Outra versão fala da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. Eclesiastes 12, já mais no final de Eclesiastes. Eclesiastes fala sobre muitos temas, mas o resumo de tudo termina assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, sabedoria vai ser uma coisa rara no fim dos tempos, especialmente porque vai faltar temor do Senhor. E a gente está vivendo um período que mostra bem como a gente está carente de sabedoria, né? Como a gente está faltando sabedoria. A gente está num período de eleição. Se Deus quiser, daqui a uma semana, essa hora, vai estar tendo a apuração dos votos. Vamos saber se vai ter segundo turno ou não. Pelas pesquisas vai ter. E eu tenho conversado com alguns irmãos, a maioria que sabe, inclusive, quem eu voto, porque eu publiquei no Facebook, né? Então tá fácil saber em quem eu voto.
nem vou esconder. Mas não vou anunciar aqui não, até porque a lei eleitoral me proíbe de falar meu voto daqui. Mas o que eu vou falar não é de voto. É que eu vejo alguns de nós cristãos, não estou falando só daqui, não, estou falando de cristãos, tratando esse tema da eleição com tanta paixão, com tanto fervor, com tanto uma paixão, com entusiasmo até com briga. Estou vendo a gente brigando, não é mole não. Até com briga, como se a vida do cristão dependesse do resultado da eleição. Mas, amados, o mundo pode achar isso. O mundo, Henrique, pode achar assim, não, se o tal partido ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela, eu vou embora daqui e tal. O mundo tem direito a pensar isso. Nós não temos direito de pensar isso. Por quê? Porque a minha vida, amados, nem está aqui. Vocês estão me vendo aqui, estão vendo? E se eu te disser que minha vida não está aqui? Você acredita em mim? Minha vida não está aqui. E se você é um filho de Deus, a tua vida também não está aqui. Colossenses 3 fala que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Se a minha vida está oculta com Cristo em Deus, eu não posso militar politicamente como se a minha vida dependesse do resultado da eleição. Minha vida não depende disso. Eu posso votar, posso até defender o meu voto, posso até fazer campanha para alguém. Agora, tratar a política como se a minha vida dependesse disso, não depende. Hoje, um número alto de jovens brasileiros, se eu não me engano, as estatísticas falam aí em 60 e poucos %, querem ir embora do Brasil. Não sei se vocês já viram isso, mas é um número alto de jovens que querem ir embora do Brasil. Eu não sei se vocês estão vendo isso, mas um monte de gente que tem a oportunidade está indo embora, né? Eu tenho um primo, ele também tem cidadania portuguesa, e ele é marido da minha prima, na verdade, e aí estão cansados do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, e com motivo, não é sem motivo, né? Os cariocas sabem disso, não é sem motivo, mas cansado do Rio de Janeiro e do Brasil e não sei o que tal, foi embora para Portugal. E foi na cara e na coragem, porque nem família lá ele tem. Os parentes do pai dele já morreram todos. E foi para lá tentar a vida lá. E no grupo da família, ele estava falando comigo, Anderson, vem para cá. Aproveita que Bianca também é cidadã, no caso da Bianca é italiana. Porque é cidadã italiana, vem para cá, tal, não sei o quê. Aí eu fui botando lenha na fogueira na conversa. Eu falei, é mesmo, Beto? E você não sabe da melhor. Eu descobri que na legislação italiana, o cônjuge do italiano, depois de 3 anos de casado, pode pedir naturalização. Aí ele falou, então, cara, já se naturaliza, então vem para cá e tal. Aí ele se empolgou. Advogado brasileiro pode advogar aqui também. E aí até estava arranjando trabalho para mim lá. Aí eu botei uma linha na fogueira. Eu falei, pô, Beto, mas tem um problema. Teve uma notícia agora de uma brasileira, não sei se vocês viram isso, já tem um tempo isso, uma brasileira nata, nascida aqui, que foi para os Estados Unidos, casou com um americano, se naturalizou americana, se divorciou, casou com outro americano, e matou o marido, e fugiu para o Brasil. Por quê? Ela é brasileira nata, brasileiro nato não é extraditado. O Brasil não extradita brasileiro nato. Só que o STF julgou que, como ela se naturalizou americana, ela perdeu a nacionalidade brasileira e mandou ela para lá. Aí eu falei, pô, Beto, o problema é que se eu me naturalizo italiano e apronto alguma coisa, eu não vou poder voltar para o Brasil. Eu vou perder a nacionalidade brasileira. Aí ele está perdendo nada. Ser brasileiro não vale nada. Ele é brasileiro também, né? É que ele tem a dupla cidadania. Eu nem vou reproduzir tudo que ele falou do Brasil, mas mandou assim que eu não estaria perdendo nada se eu deixasse de ser brasileiro. Não estaria perdendo nada e tal. Eu falei, mas, Beto, a questão é a seguinte, eu quero ficar onde Deus quer que eu esteja. E se Deus me quiser aqui, eu vou ficar aqui. Eu quero ter onde Deus quer que eu esteja. Se aqui virar Venezuela, tal, virar qualquer coisa pior do que isso, se Deus me quiser aqui, eu vou ficar. E te digo mais, o mundo inteiro
jaz no maligno. É inteiro. É o mundo inteiro. O versículo fala muito. Eu destaquei isso outro dia porque eu nunca tinha percebido isso. Eu sempre falo o mundo jaz no maligno, mas o versículo de 1 João fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, não tem nada que se aproveite. Não tem nada para aproveitar no mundo. Nada. Nada dá para ser reutilizado, reciclado. Não tem. Não dá. Porque a palavra diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Tiago fala, infiéis, vocês não sabem que a amizade, quem se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus? Então, a partir do momento que eu venho para Jesus, que eu me torno um filho de Deus, retomando o que eu falei no início da nossa conversa aqui, que eu me torno um filho de Deus, eu tenho que me colocar na condição do recém-nascido, se alimentando do puro leite espiritual, tem que tomar cuidado para não ser um leite falsificado, tem que ser um leite genuíno, a palavra de Deus, de verdade, e considerar que o que eu aprendi pode estar errado. Eu tenho que rever os valores a partir dos quais eu decido as coisas. Porque nós decidimos as coisas a partir dos valores que a gente tem. Né? Uma pessoa decide deixar o emprego, ir para outro, mudar de cidade, a partir daquilo que tem valor para ela, sim ou não? Se o que tem valor for só dinheiro, o que tiver a escolha mais rentável, vai ser o que vai guiar. Se o que tiver valor for só família, a pessoa vai ter medo de tomar uma decisão que deixe longe da família. E não vai tomar. Então, assim, a gente vai tomando decisões com base nos valores, nas coisas que a gente valoriza. Só que eu tenho que estar disposto a aprender a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto, meus queridos, é totalmente diferente. Começando pelo fato que Deus gosta de confundir a sabedoria dos homens. Deus gosta de confundir, de deixar, de vergonhar a sabedoria dos homens, a sabedoria do mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 1, a partir do 17. Olha só que coisa que o apóstolo fala. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Claro que também batizava, mas está falando que o principal era pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Se for uma sabedoria só de palavras, ia tirar o poder, o efeito da cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É isso que Deus faz. Sabedoria do mundo, Deus destrói, Deus aniquila. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Se fosse a sabedoria do homem, a sabedoria do homem ia salvar aqueles que merecem, aqueles que fazem muitas boas obras, aqueles que estudaram mais, o cara estudou mais, então tem mais conhecimento, o cara faz um monte de coisa social, então merece mais. A sabedoria do homem é assim. Na sabedoria de Deus, Deus escolheu salvar o mundo por uma loucura chamada pregação. E a loucura. Como é que pode eu pregar, você crer e você está salvo? É uma loucura. Deus escolheu salvar o mundo assim. Por que Deus escolheu salvar? Deus não poderia escolher salvar o mundo de maneira diferente? Poderia ou não poderia? Deus poderia, Ele é Deus. O que é impossível para Deus? Hã? Tem uma coisa que Deus não é possível para Deus. Deus não pode negar a si mesmo. Porque a palavra diz, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Deus não pode negar a si mesmo. Mas tirando isso, todas as coisas são possíveis a Deus. Todas as coisas. Ele é todo poderoso. E Deus poderia escolher salvar o mundo pelos que têm dinheiro. Não poderia? Poderia?
Só quem ganha acima de 20 salários mínimos. Deus não poderia botar um critério financeiro? Mas ele não colocou. Ele não colocou critério financeiro. Ele poderia salvar. Vou salvar só os brancos. Colocou critério racial? Vou salvar só as mulheres. Colocou critério de sexo? Não. Ele quis salvar o mundo pela loucura da pregação. É sábio aos olhos do mundo isso? Não. Isso é um escândalo. Como é que pode o cara só crer? E o passado do cara? E o cara que aprontou muito? O evangelho é um escândalo. Como é que pode o cara roubar, matar, não sei o quê, e depois falar, eu creio em Jesus e está salvo? Tem gente que não aceita isso. Tem ou não tem? Tem gente que não aceita essa ideia. Como é que pode? O cara aprontou de todas, tudo, e no final fala assim, eu recebo Jesus e está salvo. É uma loucura, mas Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Ele confunde os sábios. 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas você sabe que a Grécia é onde surgiu a filosofia, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no chamado de vocês. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Na sabedoria de Deus, ele pega o que é nada para o mundo para envergonhar o sábio, para envergonhar o fraco, para envergonhar o forte, os que não são, para reduzir a nada os que são. Por quê? Porque na sabedoria de Deus, tudo é para a glória de Deus. E Deus não aceita que ninguém se vanglorie na presença dele. Deus não quer que ninguém se ache o bom na presença dele. Deus não quer. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo é para a glória de Deus. Deus tem um compromisso com a glória dele, e ele não divide a glória dele com ninguém. E Deus não deixa que um homem mortal se vanglorie na presença dele. Por isso que Deus faz questão de confundir a sabedoria dos homens. Faz questão, e o evangelho é assim. A sabedoria do céu, meus amados, é totalmente diferente. Por isso que todos nós que nos convertemos a Jesus, temos que ter total disposição de reaprender tudo. Tudo. Nós temos que reaprender como amar, porque nenhum de nós, antes de conhecer Jesus, a gente conhece amor de verdade. Tudo que você sabe sobre amor, antes de conhecer Jesus, ainda não é o que a palavra fala sobre amor. Não é. O amor de Deus é uma coisa diferente. O amor de Deus é assim, ele é num nível que ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, Deus não esquece de nós. Então é um outro amor que a gente tem que aprender. Nós temos que aprender. A gente tem que aprender sobre amor, a gente tem que aprender sobre família, a gente tem que aprender sobre marido, mulher, filhos, dinheiro, tudo, trabalho, tudo. E aprender que na sabedoria de Deus tudo tem lógica, tudo faz sentido. Ainda que não enxerguemos o sentido por algum momento. Porque no meio da prova, às vezes a gente não enxerga sentido. Mas tudo tem um sentido. Tudo. Na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela, como a gente leu aqui em Tiago 3, ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável. É importante que sejamos tratáveis.
ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, sem fingimentos. Essa é a sabedoria que nós temos que ter. E eu usei o exemplo das eleições porque é um exemplo da falta de sabedoria do povo de Deus. A gente poderia citar outros, é o do momento. Eu estou citando porque é o do momento, mas é uma falta de sabedoria. O sábio está pronto para ouvir. Tiago também fala, todo homem seja pronto para ouvir. Repita comigo, pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Isso não é sábio? Ser pronto para ouvir? Antônio está ali rindo. E é verdade, Antônio. É de uma sabedoria extraordinária você ser pronto para ouvir. Mas as pessoas não querem ouvir, só querem falar. Tem que ser tardio para falar. Né? Pedro fala, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a sua língua. Pô, tem toda a sabedoria nisso. Refrear a língua. Porque quando calado, até o tolo é tido como sábio. Não é? Porque Provérbios fala. Até o tolo. Tu vê, fulano calado é um poeta. Até isso está na Bíblia. Assim. Provérbios fala isso. Então, pô, há sabedoria em ouvir antes de falar. Mas a gente não tem disposição para ouvir. E por isso vai ficando cada vez menos sábio. Então, na palavra de Deus, há sabedoria em tudo. Porque nós corrigimos os nossos filhos, porque há sabedoria nisso também. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria. Olha só que coisa extraordinária. Vara e a disciplina dão sabedoria. Eu fico olhando a Olivia, tadinha. É ruimzão corrigir, né? Essa semana a gente precisou dar uma correçãozinha mais forte. Ela já está entendendo, não. Mas eu estou crendo que a disciplina dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Eu fico vendo... Eu gosto de ver os sábios desse mundo falando besteira, né? E ficar rindo deles. Aí, para você ver os sábios desse mundo falando besteira, é só ficar vendo o Globo News. Que aí tem os especialistas lá que falam cada besteira. Cada besteira, meu Deus, eu chamo especialista. Mas eu falo Globo News, mas tem outros canais aí. Cada especialista falando besteira, meu Deus do céu. Aí, outro dia, eu liguei a televisão, estava conversando sobre as agressões dos alunos aos professores, que está cada vez mais comum. Cada vez mais comum, né? E aí, o último caso foi um aluno que botou fogo, não sei se vocês viram numa prova, e bateu um professor, não vi isso não. Eu nem prestei atenção na notícia direito. Eu só peguei a conversa dos especialistas falando, sem saber explicar o que estava acontecendo. E aí, cada um com uma teoria diferente, eu falei, meu Deus, eu não entendo, as pessoas fazem doutorado para falar besteira. Porque eu não tenho doutorado doutor em besteira. Não, porque tem uma coisa também na vida acadêmica, dona Rosane, que é a vaidade. As pessoas têm que ter a teoria nova, tem que ter uma tese original. Tem que ter muito cuidado com a síndrome da originalidade. Como todo mundo tem que ter a tese original, existe a vaidade na vida acadêmica. Por isso tem que ter maior cuidado com certos especialistas. Mas estavam eles conversando sobre o que está causando esse desrespeito. Meus queridos, numa sociedade que, ano após ano, toda figura de autoridade é destruída, porque eles destroem a imagem do homem, a imagem do pai, do chefe, de tudo, do professor, porque o ECA não deixa a criança nem ser suspensa de sala de aula, do professor, do policial. O policial, coitado. O policial é o vilão. Numa sociedade que toda figura de autoridade é destruída, o próprio professor ensina isso na sala de aula. Você quer o quê? Não precisa ter pós-doutorado para entender isso. Numa sociedade que não se pode corrigir filho, porque tem lei da palmada, tem não sei o quê, você vai esperar o quê? Que doutorado precisa ter para entender isso? Aí eu fico vendo lá os especialistas conversando. Desse dia eu fiquei rindo, porque eu fiquei rindo mesmo. Eu chamei Bianca e falei, amor, Bianca às vezes não tem muita paciência comigo não, de me escutar quando eu estou indignado.
Não, e ela não tem paciência, porque ela até falou com os irmãos da pastoral. É que ela fica mais indignada ainda. Que ela tem mais... Mas, aí eles falam, não, porque a criança tem que ter voz, mas também não pode ser assim sem autoridade nenhuma, então tem que achar o meio termo. O problema é que se deu voz demais à criança, e no caso nem era criança, né, era marmanjo, né, criança. E aí deu voz demais, e aí os caras tudo desorientados. Falei, gente, eu prefiro ficar com a sabedoria milenar dos provérbios. Que a criança entregue a si mesmo, envergonhe seus pais. Eu prefiro ficar, porque essa sabedoria já foi provada, testada e aprovada. Já foi. Para que eu vou inventar um novo? O negócio já foi testado, aprovado e tal. Há milênios na Bíblia. Não tem que inventar um novo. Não tem que inventar a roda, reinventar a roda. Está lá. É segurança pública. Meu Deus do céu. Quando eu vejo aqueles especialistas falando de segurança pública, para mim o maior programa de segurança pública está em Eclesiastes 8:11. Quando fala assim, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens é entregue, fica totalmente disposto a todo mal. Então, o problema da segurança pública é a impunidade, o principal. Num país que acontece 60 mil homicídios por ano, e só 8% é solucionado, meus irmãos, 92% dos homicídios nem se sabe quem matou. Como é que vai resolver a segurança pública? Provérbio, eu fico com a sabedoria dos Eclesiastes. Eu fico com a sabedoria de Provérbios 19:19. Quando fala que o homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque senão vai voltar depois a fazer a mesma coisa. Tem que sofrer. Eu vejo a sabedoria do mundo e eles falam um monte de besteira que não vai dar em lugar nenhum. Eu prefiro a sabedoria da palavra de Deus. Amém? Então a gente tem que reaprender tudo. Tudo. Sabedoria da palavra de Deus. Eu estou citando esses exemplos, mas a gente tem muitos outros. Muitos outros. Da nossa própria vida. Quantos irmãos tomam decisões guiadas apenas por critérios mundanos? Dinheiro, realização, fama. Que tem que ser guiada pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Sabedoria, nós precisamos de sabedoria, meus queridos. Amém? Amém? Nós temos que pedir sabedoria a Deus. Amém? Amém? Pedir sem duvidar. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E caminhando aqui para encerrar, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como a gente leu Provérbios 1:7, a gente leu Eclesiastes 12:13, que de tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A gente não tem como falar de sabedoria sem falar de temor. E temor é um tema difícil, porque a gente não conjuga temor e amor. Deus é amor, como é que tem que temer a Deus? A gente não conjuga, a gente não consegue associar uma coisa com a outra. Mas, na sabedoria de Deus, as duas coisas dão certo. O amor me faz fazer aquilo que agrada a Deus, e o temor me afasta daquilo que desagrada a Deus. O temor do Senhor, Provérbios fala, afasta o homem do mal, desvia o homem do mal, quando o homem teme a Deus. Muitas quedas nossas no pecado reincidentes têm a ver com falta de temor. Porque o temor faz o homem se desviar do mal. O nécio, o tolo, que não tem sabedoria, que lhe falta temor a Deus, ele vê o mal e ele fala, pô, maneiro, estou dentro. E vai para dentro do mal. Agora, o cara que teme a Deus, ele vê o mal e se afasta. Então, o temor do Senhor é fundamental. E não é só Provérbios que fala de temor. Não é só o Antigo Testamento que fala de temor. Jesus falou sobre temor. Jesus falou, não temais o homem. O que o homem faz contra nós? O que o homem pode fazer contra você? Matar. Matar o corpo. Disso não passa. Não, o maior mal que uma pessoa pode fazer com você é te matar. Só isso. Não tem como passar disso. Depois que te matou, se queimou o corpo, se picotou, se não sei o quê, você não está sentindo mais nada. Você morreu. Então,
Tá rindo, Henrique? Não, o máximo que pode fazer é te matar. Agora, o cara pode te ofender, te xingar, te bater, não sei o quê, mas o pior que ele pode fazer é te matar. Depois disso, tudo que ele fizer com o teu corpo, não muda nada, você já morreu. Pô. Hã? Vocês estão rindo? Mas é verdade, meus queridos. A mulher do Ioque lá, do senhor Ioque, picotou ele. Só teve trabalho, porque o senhor Ioque lá não sentiu. Ele estava morto. Nhoque. Mas é isso que Jesus falou. Retomando aqui, não temais o homem, porque ele mata o corpo e nada pode fazer a alma. Nada. O homem não pode fazer nada à sua alma. É nada, meu querido. E se todos nós crescemos nisso assim, o homem te ofende. A ofensa faz mal à alma? Pode fazer, porque você recebe a ofensa. E se você perdoa, não vai atingir tua alma. Agora, se você não perdoa e aquilo fica reverberando dentro de você, aí vai fazer mal à tua alma. O perdão é a forma de Deus de não deixar que ninguém faça mal à tua alma. Só quem perdoa, quem é aqui indulgente, como diz aqui a versão, mas é o perdoador, misericordioso, o cara que é compassivo, ninguém consegue fazer mal à alma dele. Ninguém. Porque o perdão é a forma de Deus de não deixar que façam mal à nossa alma. Porque as pessoas nos fazem mal. A forma como isso ecoa dentro de nós já é uma responsabilidade nossa, porque a gente pode liberar através do perdão. Então ninguém pode fazer mal à alma. Ninguém tem esse poder. Se você é filho de Deus, ninguém tem poder de fazer mal à sua alma. Então a gente não tem que temer o homem. O máximo que o homem pode fazer é te matar. E o que acontece se o homem te matar? Hã? Pô, tá lindo. Para quem fica, não. Mas para você, tá lindo. Você está com o Senhor. Então não deveria temer o homem. O homem te mata. Mas quem você deve temer? É aquele que tem poder não só para matar o corpo, como também para lançar a alma no inferno. Quem é que tem esse poder? Deus. Quem falou isso? Jesus. Quem falou foi Jesus. O cara que mais falou sobre amor, falou, você tem que temer aquele que tem poder para matar o corpo, para lançar a alma no inferno. Deus tem esse poder. O homem não. O homem não tem. Mas Deus tem esse poder. Cara, pai, mas temer a Deus, Deus é amor, pai. Deus é love, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Meus queridos, temor a Deus, e o texto que eu gosto para falar sobre temor, que eu gosto de usar, é 1 Pedro 1,7, porque ele também fala da paternidade de Deus. 1 Pedro 1,17, na verdade, diz assim, 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A gente chama Deus de Pai. Deus é Pai. Só que Deus, Ele julga cada um segundo a sua obra. Deus não é um Pai que você pode fazer de tudo, que Ele vai aprovar tudo que você faz. Deus julga cada um segundo a sua obra. E por causa disso, a gente tem que andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Temor é essa consciência de responsabilidade para com Deus. Temor é essa consciência que eu respondo diante de Deus. Que eu respondo. Essa consciência de responsabilidade é o temor. Não é pavor. Não é medo como nós normalmente pensamos no medo, né? Que é aquela coisa que te atemoriza, que te aprisiona. Né? Não estou falando disso. Eu estou falando de uma consciência de responsabilidade para com Deus. Eu sou responsável. Deus julga a cada um segundo as suas obras. Portanto, eu tenho que andar em temor durante o tempo da minha peregrinação. Como eu falei, a gente está aqui em peregrinação. Essa pátria não é essa. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais
vos legaram. Nós fomos resgatados da maneira, outra vez eu falo da vã maneira de viver, que foi ensinada por vossos pais, só para reforçar que a gente recebeu uma forma de viver que tem que ser revista quando a gente conhece Jesus. Tem que ser revista, tem que reaprender tudo. E nós fomos resgatados dessa vã maneira de viver, que foi nos dada por nossos pais, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dólar, não foi com euro, não foi com Bitcoin, não foi com criptomoeda. Foi com o quê? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A nossa salvação, meus queridos, nossa condição de filho de Deus, foi muito cara. Foi muito cara. Não foi com ouro nem com prata. Se fosse com ouro, ainda estava barato. Foi com ouro, não foi com prata. Não foi com dinheiro. Foi com o sangue de Jesus. Tendo a minha vida sido resgatada com o sangue de Jesus, eu não posso pegar a minha vida e fazer dela o que eu quiser. Foi muito caro o meu resgate. Foi muito cara a minha salvação. Foi muito caro a minha adoção. Foi o sangue de Jesus. Por isso que eu não posso pegar a minha vida e viver de qualquer jeito. E quando eu falo de viver de qualquer jeito, não é viver no submundo da doideira, não. Estou falando de viver do teu jeito. Você pode achar o teu jeito de viver muito bom, mas você, a partir do momento que você se entregou a Jesus, foi resgatado, você não tem mais o direito de viver do teu jeito. Tem que ser do jeito de Jesus. Tem que ser do jeito que Deus quer. 1 Coríntios 5,15, quando diz lá que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa salvação foi muito cara. Por isso que alguém conhece a Deus, conhece a verdade, se volta de novo para o pecado, a palavra, além de dizer que é como o cão que volta para o vômito e a porca lavada que volta a se sujar, mas também a palavra diz que é o cara que deliberadamente está pecando. Deliberadamente. O cara que tem todo o poder para não pecar. Porque o homem sem Cristo, meu querido, ele não tem condição de não pecar. O homem que não nasceu de novo, ele é escravo do pecado. O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Ele não consegue. Ele é escravo do pecado. Dessas pessoas, eles têm que ter total misericórdia. Agora, um filho de Deus, que nasceu de novo, que permanece nele a divina semente, que foi predestinado para ser semelhante a Jesus, o filho de Deus, estou falando do filho de Deus. A palavra diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aí o filho de Deus vai lá e deliberadamente, tendo toda a condição de dizer não ao pecado, deliberadamente se entrega ao pecado. A palavra diz no livro de Hebreus que é a mesma coisa que pisar no sacrifício do Filho de Deus, ultrajar o sangue da aliança com o qual foi santificado. Então você foi santificado com aquele sangue, você profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Que você foi salvo pela graça de Deus, só pela fé. Você creu. Você não fez nada. Você creu. E Deus te salvou pela loucura da pregação. E aí você, tendo conhecido a graça de Deus, tendo sido santificado gratuitamente pelo sangue de Jesus, tendo sido recebido o Espírito da graça, você pega a sua vida e faz o que quer? É pisar em Jesus, é ultrajar o Espírito da graça, é profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. Está em Hebreus 10. Então, meus queridos, a gente precisa resgatar o temor do Senhor. Essa consciência de responsabilidade para com Deus. Tem coisas que eu tenho que pedir a Deus. Se eu peço sabedoria, Deus vai me ensinar o temor. Não tem como. As duas coisas não podem separar. Se eu peço sabedoria a Deus, e como a gente leu aqui com os nossos filhos, a correção, a disciplina, ela dá sabedoria, você acha que Deus te trata como? Para te dar sabedoria?
Com correção. A gente leu aqui Provérbios 29, mencionei aqui, né? Que a vara e a disciplina, a correção, dão sabedoria. Se com os nossos filhos é assim, porque conosco, nosso Pai Celestial, não seria diferente. Deus responde à oração de quem pede sabedoria. Mas Deus corrige, Deus disciplina, tudo isso para que nós sejamos participantes da sua santidade. Nós precisamos temer a Deus. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Que esse é o dever de todo homem. E o que falta para o nosso país é o temor do Senhor. E o que falta para a igreja também é o temor do Senhor. Porque a igreja teria que estar sendo, nesse momento tão difícil, está sendo sal da terra, luz do mundo. Era para ser luz. Por que a igreja não é? Porque falta também temor a Deus. Porque a gente responde diante de Deus. Falta temor. A gente quer orar pelas eleições, orar pelas autoridades. Hoje eu estava orando a Deus pelas eleições e estava orando. Sei que às vezes eu fico meio indignado, mas eu estava derramando minha indignação em oração hoje, transformando minha indignação em oração. E falando, Senhor, tem misericórdia desse país, Senhor. Eu lembrei de Jonas. Né? Como eu falei que eu não quero sair daqui, porque meu primo falou, vem para Portugal, não é isso, eu quero ficar onde Deus quer que eu esteja. Mas eu não quero ser Jonas também, né? Eu não posso cantar, eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, e não querer ficar onde eu estou, né? Porque se Deus quiser você aí mesmo, você está lá no teu trabalho e canta e ora a Deus, Senhor, eis-me aqui, para onde o Senhor quiser me enviar, e Deus te responde, fica aí. Aí você não quer ficar? Na tua casa, no teu emprego, na tua cidade, enfim. Né? Quando você pede para estar disponível nas mãos de Deus, para onde Deus quiser te enviar, Deus pode deixar você onde você está, na tua casa, no teu trabalho, na tua cidade. Deus pode querer que você ali exerça a sua missão. E eu não quero ser Jonas fugindo de Nínive, né? Deus mandou para Nínive e ele, querendo fugir, entrou no barco, aquela história toda que vocês sabem, foi jogado no mar, Deus tirou ele do mar, e aí Jonas prega o evangelho em Nínive, acontece um arrependimento. A história de Jonas era muito carnal, né? Misericórdia. Mas ele prega, uma galera se arrepende, Henrique, e ele fica chateado, porque ele queria que aquela galera toda se perdesse. Ele ficou chateado. Ele pregou lá em Nínive uma galera, e Deus ensinou a ele. Né? Deus bota uma plantinha que faz sombra para ele, quando ele está lá revoltado, está triste, está lá pensando até em morrer. Deus faz uma plantinha crescer, a plantinha dá sombra para ele, mas depois a plantinha morre. Ele perde a sombra, ele fica reclamando, e Deus fala para ele, você teve misericórdia de uma planta que você não fez nada para que ela crescesse. Como eu não vou ter misericórdia de uma cidade com 120 mil pessoas que não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda? Como é que eu não vou ter misericórdia? E a minha oração era essa. Eu estava assim, Senhor, tem misericórdia desse país. Aqui não são 120 mil, não, são 210 milhões, Senhor, muita gente. Tem misericórdia. Minha oração hoje era assim, tem misericórdia. É uma galera que não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Não, orei assim, gente. Não, estou falando sério. Eu me coloco no bolo. Uma galera que não sabe nem distinguir. Se soubesse, na hora de teclar lá, não ia fazer as besteiras que fazem. Né? É fato. Na hora de teclar lá, no grupo da família da Bianca, um parente nosso mandou uma matéria sobre um negócio muito bizarro, e ele vai votar, tudo indica no cara, ele era contra o negócio. Mas vai votar no cara que apoia o negócio. Dá para entender? Não dá. Então, a gente que não sabe distinguir a direita da esquerda. Quem lê, entenda, né? O lado direito na Bíblia aparece várias vezes. Né? As ovelhas estão no lado direito. Eu acho que a NVT ela deixa mais suave, né? Ela fala assim, Jonas 4:10. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive,
porém tem mais de 120 mil pessoas. Na época era uma cidade muito grande, 120 mil. Que não sabem, a gente vai ter falado, decidir entre o certo e o errado. Sem falar dos muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Não sei como é que está ali, mas no original hebraico era uma expressão que se usava, que aí tem a notinha de rodapé aqui, que em hebraico, pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. É porque é uma expressão para se usar que pessoa que não sabe escolher. Não sabe escolher. Quando eu olho o país, está assim. Eu pensei na Nínive, eu falei, Senhor, o Senhor teve misericórdia de Nínive com 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia. São 210 milhões de pessoas, eu acho, nem sei se é isso exato, o número mais atualizado. 209, quase 210 milhões. É muita gente, Sônia. E eu estou orando para Deus ter misericórdia. Mas eu sei que a maior expressão da misericórdia de Deus não depende do resultado da eleição. Aí que está a parada. Eu oro pela eleição, mas o maior ato de misericórdia de Deus é deixar a igreja dele aqui plantada para ser sal da terra, a luz do mundo, dar testemunho de Jesus, pregar o evangelho e tal. Isso aqui é a grande parada, entendeu? Deus não mudou a sorte de Nínive dando um novo governante. A Bíblia nem fala. Não foi isso. Deus mandou Jonas ir lá pregar arrependimento em Nínive. E aí aquela cidade se arrependeu. Porque teve um pregador, alguém que pregou, que anunciou o arrependimento. Não teve novo governo. Teve um pregador. O cara foi lá pregar, contra a vontade. Vocês sabem que Jonas foi contra a vontade. E até reclamou, porque é muito sinistro. Né? A galera se arrepende, ele achou ruim. Ele queria que a galera se explodisse. Mas a galera se arrependeu. E eu não quero ser Jonas em dois sentidos. Uma, que eu não quero fugir de Nínive. E outra, eu não quero ser tão insensível de querer que as pessoas se explodam. Eu quero que as pessoas se arrependam. E se a igreja entender o seu papel como pregadora do Evangelho, se o povo de Deus entender o seu papel como pregador de boas novas, aí sim a gente pode ver uma mudança real ao nosso redor. Mas para isso a gente tem que aprender a temer a Deus. Temer a Deus durante o tempo da nossa peregrinação. Enquanto a gente está aqui, nós temos que ser um povo que teme a Deus. Amém, meus queridos? Entenderam a essência do que eu quero transmitir aqui hoje? Precisamos de sabedoria. E o mundo precisa ver isso em nós. Precisamos temer o Senhor. Vamos orar? Eu queria colocar o tema das eleições diante de Deus, mas eu queria orar por você. Você pode colocar a mão no seu coração, não precisa vir aqui à frente, necessariamente. Mas você que identifica que na tua vida está faltando sabedoria. Você tem tomado decisões que não são sábias à luz da palavra de Deus. Você precisa de sabedoria, você precisa de temor a Deus. Especialmente eu quero orar para aqueles que têm se visto presos a alguns pecados e não conseguem largar dessas cadeias porque falta temor. Assim que você pede temor a Deus, Deus vai te corrigir, vai te tratar. Mas não tem mãos melhores para nos corrigir que não as mãos do Senhor. Deus é Pai, Deus é amor. Então a melhor mão para tratar conosco é a mão do Senhor. Se você tem essa condição, você quer mais sabedoria, vamos orar, pode colocar a mão no seu coração e falar com Deus. Pedir a Deus, Senhor, eu tenho vivido muito para mim mesmo, tenho vivido a partir do meu próprio entendimento, minha própria sabedoria. Eu quero aprender a sabedoria do alto. Ora a Deus, fala com Deus. Pede ao Senhor a sabedoria do alto. A sabedoria que é pura, que é tratável, que é perdoadora, que é pacífica. A sabedoria para ouvir mais do que falar.
sabedoria para saber como se portar diante do mundo e conseguir salgar, iluminar. A sabedoria para conduzir a sua família. Às vezes você é pai, é marido, tem um desafio tão grande de conduzir uma família. Salomão, diante do desafio de conduzir Israel, pediu sabedoria a Deus. Não pediu riqueza, não pediu poder, pediu sabedoria. De repente, na tua situação, você acha que a resolução para o teu problema é riqueza, é dinheiro. O problema da tua casa, da tua família é falta de dinheiro. Mas tem outra coisa para pedir a Deus mais importante do que o dinheiro. Porque a sabedoria é mais necessária. Ela vale mais do que o ouro, do que a prata, como diz os provérbios. De repente, no desafio que você tem, você está achando que a solução é uma, quando a solução é simplesmente ter mais sabedoria. Coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Pai, somos Teus filhos. Nós Te chamamos de Pai. E a gente nem sabe ainda, Senhor, toda a riqueza e grandeza e glória do que é ser um filho Teu. A gente sabe que Teu Espírito nos dá essa certeza, que faz a gente gritar, Abba, Pai. A gente sabe que o Senhor, a maior expressão do Teu amor por nós é nos fazer Teus filhos. O Senhor nos adotou, nos recebeu, nos acolheu na Tua família. E Deus, como Teus filhos, nós queremos viver de forma que corresponda ao Teu investimento na nossa vida. Nós queremos viver de forma que honre o sacrifício de Jesus. Nós não fomos comprados com ouro, nós não fomos comprados com prata, nós não fomos comprados com qualquer coisa corruptível, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E Pai, por causa disso, Senhor, a gente quer viver de modo digno do preço que foi pago por nós. Foi um preço muito alto, Senhor. A gente não pode, Pai, pegar a nossa vida e viver do nosso jeito. A partir do momento que a gente entende que nossa salvação, o nosso resgate custou o sangue de Jesus. Eu não posso viver mais a vida do meu jeito. Eu tenho que viver a vida do Teu jeito. Eu tenho que reaprender, Senhor. Eu tenho que ser ensinado. Eu tenho que tomar o puro leite espiritual para que por ele eu vá crescendo para a salvação. Uma vez que já experimentei que o Senhor é bom, já provei que o Senhor é bom, eu tenho que crescer para a salvação, Pai. Eu preciso me alimentar da verdade. Eu não posso mentir contra a verdade, eu não posso fugir da verdade. Eu tenho que me alimentar da verdade, da Tua palavra. Pai, nos ensina essas coisas, Senhor. O Senhor está vendo os Teus filhos aqui. Alguns colocaram a mão no coração. O Senhor conhece o desafio de cada um. Imagina que alguns aqui estão com decisões para tomar e querem uma direção Tua. Alguns estão com desafios familiares e querem uma direção Tua. E às vezes acham que a solução é o dinheiro, a solução é a riqueza, a solução é uma nova oportunidade profissional. Senhor, mas diante do desafio que estava sobre Salomão, que era conduzir Israel, o Senhor ofereceu a ele qualquer pedido, Pai. E o que ele pediu foi sabedoria. Pai, ensina os Teus filhos a sabedoria. Ensina os Teus filhos o caminho do temor do Senhor. A gente quer andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, Pai. Só assim a gente vai ser sábio, só assim a gente vai saber como viver de modo que Te agrada e o Teu nome vai ser glorificado, Pai. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado, que ninguém se vanglorie na Tua presença, Pai. Ninguém, Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. Antes de Ti, Deus nenhum se formou, e depois de Ti, nenhum haverá. Só o Senhor é Deus, e o homem é nada, o homem é pó diante da Tua grandeza, da Tua presença. A gente não quer, Senhor, se vangloriar na Tua presença.
A gente quer te temer. Nos ensina o caminho do temor. Nos ensina o caminho da sabedoria, Pai. No nome do Senhor Jesus. Ainda que para isso nós sejamos corrigidos, porque o Senhor sabe como tratar cada um e a medida que cada um precisa. Mas nós não queremos temer a tua correção, Pai. Nós queremos se ver o Senhor nos corrigir. A gente não quer desmaiar, a gente não quer desprezar a disciplina. A gente quer receber, a gente quer ser exercitado por ela, Pai. Para que a gente seja participante da tua santidade, Pai. No nome do Senhor Jesus. Eu oro pela tua igreja, Senhor, porque o juízo, a tua palavra diz que o juízo começa pela tua casa, pela tua família. Então eu oro pela tua igreja, mas também quero colocar diante de ti, Pai, o país. A gente sabe que o Senhor se compadeceu de Nínive, Pai. Aquela cidade que o povo não sabia nem decidir entre o certo e o errado. E Deus, eu não vejo o nosso país muito diferente daquilo, Pai. Gente que não sabe decidir entre o certo e o errado, que não sabe distinguir uma mão da outra, Pai. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero botar esse país diante de Ti, Pai. Porque o Senhor, o Deus que se compadeceu de Nínive e enviou Jonas para lá, é o Deus que se compadece de cada pessoa nesse país, Pai, desses 210 milhões de habitantes. O Senhor se compadece de cada um. E o Senhor não tem enviado Jonas, Senhor. Na verdade, o Senhor enviou Teu Filho Jesus por cada um. Jesus não veio como Jonas, não veio até nós como Jonas foi para Nínive, Pai, contrariado, sem querer aquilo. Não, Jesus foi movido por amor. Jesus já foi dado por cada pessoa desse planeta. Deus amou o mundo, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor morreu por cada pessoa nesse planeta, o Senhor Jesus. E o Teu Filho Jesus morreu por cada brasileiro, Pai. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos esse país diante de Ti e pedindo que a Tua igreja seja despertada, avivada, que a Tua igreja aprenda, Senhor, o seu papel, a sua missão de fazer discípulos, de proclamar o Evangelho, de ser sal da terra, de ser luz do mundo. Pai, o juízo começa pela Tua casa. Por isso nós oramos pela Tua casa, Senhor, para que a tua igreja, a Tua família, cumpra esse papel, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Sem que a Tua igreja, inclusive, cresça em maturidade, cresça, Senhor, em santidade. É isso que nós Te pedimos, Pai. E pedimos para esse país, Pai, porque a Tua palavra nos diz que não há autoridade, inclusive, que não seja constituída pelo Senhor, Pai. E a Tua palavra nos ensina também que devemos, é um mandamento, que devemos orar pelos reis, pelos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E, Pai, nós queremos orar, Senhor, pelas autoridades desse país, para que nós possamos viver uma vida com toda piedade e respeito, no pleno exercício da nossa fé, da nossa liberdade, Pai, da nossa comunhão contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse sentido, Senhor, que nós possamos viver uma vida mansa, uma vida tranquila, com toda piedade e respeito, Pai. A gente não sabe qual vai ser o resultado das eleições, não sabemos se haverá segundo turno, mas sabemos que independente de quem ganhar, o Senhor segue sendo Deus, e o Senhor governa sobre os reis da terra, inclusive todos os reis da terra prestarão contas a Ti. Todos, Senhor, todos prestarão contas a Ti. E, Pai, por isso que nós pedimos que o Senhor coloque em cada cargo que vai ter eleição esse ano as pessoas que realmente são do Teu agrado. E, Senhor, que o Senhor traga tranquilidade e paz para essa nação, Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Pai, faz a Tua vontade, cumpre o Teu querer, frustra os planos das trevas, todos os planos de Satanás, Senhor, toda a confusão, toda a questão maligna, Senhor, que se apodera, Senhor, dos governos. Senhor, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus toda influência de Satanás e queremos realmente que a Tua vontade seja feita, Pai. Que o Senhor reine sobre esse país e sobre toda a terra. A nossa oração, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.